Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça em cada coração, em cada vida, em cada lar, em cada família. É o que nós desejamos sempre a todos vocês que têm acompanhado esse curso sobre Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar sequência, né, à aula 4, que tem como tema, tem como escopo a primeira viagem missionária de Paulo, e que nós chamamos, né, de o apóstolo da graça e as marcas do evangelho, né, em seu corpo. Então nós vamos continuar essa aula. Na semana passada, nós falamos muito, né, sobre a questão geográfica, onde se deu essa primeira viagem, quais foram os lugares e onde estão esses lugares hoje, né? Então, foi possível verificar algumas coisas interessantes sobre a questão da geografia bíblica do livro de Atos dos Apóstolos. Algumas pessoas até comentaram depois lá pelo YouTube ou no grupo, né, sobre essa questão da localização, né, de você poder olhar o mapa atual, o nosso mapa, e saber onde as coisas aconteceram. Mas na última aula, né, uma das coisas que a gente enfatizou, trazendo aí para uma prática nossa, né? Porque nós estamos estudando e qual é a aplicação prática desse estudo para a nossa vida, né? E o que nós vimos foi a necessidade da ousadia na pregação do evangelho, né? Jesus, em outra ocasião, quando os discípulos temeram uma grande tempestade no mar da Galileia, Jesus lhes disse: por que sois tão tímidos? Né? Por que sois tão tímidos? Essa palavra que Jesus usa, ela é o oposto da palavra ousadia. Né? Por que vocês são tão tímidos diante das circunstâncias, diante da vida? Né? Dizendo o seguinte: a fé deve ser uma fé ousada, né? Confiamos em Deus, confiamos no poder de Deus. Então precisamos ter sempre isso em mente, né? E claro, né? Você só adquire esta ousadia quando você se sente verdadeiramente revestida pelo poder do Espírito Santo. Quando iniciamos o curso de Atos dos Apóstolos, na primeira aula, nós dissemos que era também o livro do Espírito Santo. Então, a gente percebe o quê? Que a igreja, os apóstolos, os discípulos, todos aqueles que saíam para a obra de Deus ou que ficavam ali naquele local para atuar em nome de Deus, eram pessoas com ousadia, porque estavam revestidas do poder do Espírito Santo. Agora, se você não tiver essa convicção, se você não tiver essa confiança, você nunca terá ousadia no Evangelho. Tá? Ousadia no Evangelho. E como, pastor, a gente vai ter essa certeza? Primeiro, conhecimento da palavra, oração e testemunho. Então, conheça a palavra, se aprofunde na palavra, tenha uma vida de oração, isso é necessário, é imprescindível.
Não há como viver o evangelho sem uma vida de oração. E muitas vezes nós precisamos pedir perdão a Deus, pois nós negligenciamos isso. Não oramos o suficiente. E a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que estava em oração, era uma igreja que tinha pessoas consagradas, pessoas que estavam ali aos pés do Senhor Jesus Cristo, pessoas que estavam ali dedicando a sua vida ao Evangelho. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos ensina principalmente, a grande lição que vai surgindo diante dos nossos olhos, conforme a gente vai estudando esse livro, a grande lição que vai surgindo diante dos nossos olhos é o quê? A igreja, ela vive na total dependência do Espírito Santo. Então, se nós, como igreja, não buscarmos uma vida guiada pelo Espírito, nós seremos ali uma comunidade onde as pessoas se gostam, as pessoas se dão bem, uma família. Nós seremos um monte de coisa agradável, um monte de coisa legal, um monte, pessoas que se amam, mas nunca seremos de fato igreja, tá? Nunca seremos de fato igreja. Se quisermos ser igreja do Senhor Jesus Cristo, só seremos se formos guiados e guiadas pelo Espírito Santo. Bom, vamos então para os slides. Queridos irmãos, então na última aula nós encerramos falando sobre a questão da pregação de Paulo, a ousadia da pregação de Paulo, sobre a base da nossa teologia, A nossa teologia, ela é indiscutivelmente paulina. Falo da perspectiva presbiteriana. Ela é indiscutivelmente uma teologia paulina. Falamos também sobre a primeira grande cisão ali entre Paulo e Barnabé, que vamos abordar um pouco mais, em torno da pessoa de João Marcos, E a gente encerrou a nossa aula, da forma como começamos hoje, falando sobre a questão da necessidade da ousadia, A ousadia da mensagem e suas consequências, Paulo sofreu muitas perseguições, muitos sofrimentos, mas também muitas vidas se converteram graças ao seu testemunho. E hoje, queridos irmãos, nós vamos continuar falando sobre o que aconteceu em Icônio, Paulo e Barnabé chegaram à cidade de Icônio. Lembrando que essa cidade ela está localizada na região onde hoje nós chamamos de Turquia, tá? A região onde nós chamamos de Turquia, mais ao sul e sudeste de Turquia. Então, queridos irmãos, o que acontece em Listra, em Icônio, que gostaríamos de destacar? Ali, os apóstolos, eles vão dando o seu testemunho, vão pregando, e claramente guiados pelo Espírito Santo. E o que a gente vê na cidade de Icônio? Que muitos judeus e gregos creram no Evangelho. Isto é,
se converteram, tá? Se converteram ao Evangelho. E aí, queridos irmãos, quando a gente fala em conversão, nós sempre vamos ter em mente a questão da parábola de Jesus sobre o semeador, né? O semeador, que ele semeou em vários terrenos, e a semente chegou até crescer, mas não resistiu às adversidades da natureza. Porque nós vimos casos de Ananias e Safira, nós vimos o caso de Elimás, o mago, né? Então, nós vimos alguns casos relatados em Atos de pessoas que abraçaram a fé, mas que não suportaram as pressões que o evangelho trazia. Porque a questão do testemunho era imprescindível. E eles tinham que lidar, os cristãos, eles tinham que lidar com dois fatores. Aqui no início, a gente não tem ainda a perseguição romana, mas a gente tem os ciúmes e a incredulidade dos judeus, tá? Aqui no início de Atos dos Apóstolos, apesar que já não estamos mais assim no início do livro, mas ainda estamos no início da igreja, da caminhada da igreja. E os grandes adversários de Paulo e Barnabé foram os judeus, né? Os judeus pelos seus ciúmes e incredulidade. Mas ciúmes de quê? Ciúmes de verem muitos outros judeus e gregos se convertendo ao evangelho pregado por Paulo e por Barnabé. E a incredulidade em torno da pessoa de Jesus Cristo. O grande limite, né? Nós servimos e adoramos ao Deus dos judeus, tá? Ao Deus dos judeus. É o Deus que nós adoramos em nossos cultos, em nossa vida. Agora, qual é a grande diferença do povo judeu em especial, queridos irmãos? Qual é o grande limitador? Se nós adoramos o mesmo Deus dos judeus, por que então nós não temos assim uma afinidade de fé com eles? Que relação nós temos com os judeus? Primeiro, respeito, tá? Respeito. Assim como toda e qualquer outra religião, outro tipo de pensamento, nós precisamos respeitar. E em relação ao judeu, por que respeito? Porque o próprio Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Isso é indiscutível, tá? Isso é indiscutível. Jesus era judeu, querido, querida, Jesus era judeu, né? A salvação vem dos judeus. Toda a tradição, quando eu falo aqui tradição, queridos irmãos,
Vamos lá, vamos também nos deter um tempo aqui sobre isso. Quando eu falo em tradição, algumas pessoas já dão uma conotação pejorativa à palavra tradição. Tipo assim, aquela igreja é tradicional, né? Aqueles irmãos são tradicionais. Você está faltando com respeito quando você rotula os seus irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre tradição. O que é tradição? Tradição é um conjunto de conhecimento que se adquire ao longo da vida, de ensinamentos que são transmitidos ao longo da vida. É isso que é tradição. Então, a tradição sobre Deus vem dos judeus. O que nós conhecemos sobre o Deus de Jesus Cristo está no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é o AT nosso, o Antigo Testamento nosso é a Torá. Torá. O que é a Torá? A Torá é o livro dos judeus, que eles chamam de lei e profetas. É a Torá. Então, tudo que nós sabemos e conhecemos sobre Deus, Criador dos céus e da terra, está no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é a Torá. Por isso eu digo, se você é daqueles, com todo respeito, mas que gostam de rotular e de dizer, isso é tradicional, então se você não quer ser tradicional, pare de ler a Bíblia. Pare de ler a Bíblia agora. Não leia nunca mais o Antigo Testamento, principalmente, porque o Antigo Testamento é um livro de tradição. Tá? Então, vamos amadurecer a nossa fé, a nossa vida cristã, e vamos parar com esse negócio de, é muito tradicional. Todos nós somos tradicionais, não sejamos hipócritas. Todos nós temos a nossa tradição. A tradição é um conjunto de conhecimentos adquiridos, desenvolvidos, e que vão se adequando à realidade, vão sendo revistos. Mas isso é tradição, tá? Isso é tradição. Então vamos parar com esse negócio de que tal igreja é tradicional. Todas as igrejas são tradicionais. Todas as igrejas são tradicionais. Tá? Todas as igrejas são tradicionais, porque todas as igrejas, elas são frutos de uma construção de conhecimento ao longo dos anos. Nenhuma igreja, ainda que tenha começado seus trabalhos hoje, ela é uma igreja totalmente nova. Não é, ela é tradicional, porque ela está fundamentada na palavra de Deus. Ou não. Ou não. Então, se você não é tradicional, se a sua igreja não é tradicional, ela não está pautada na palavra de Deus. E se ela não está pautada na palavra de Deus, ela é uma grande mentira de Satanás. Nossa, pastor, palavra dura? Palavra dura sim. Então, se você fala, minha igreja não é tradicional e bate no peito, então sua igreja não é bíblica, e se ela não é bíblica, ela é qualquer outra coisa de Satanás, mas menos igreja de Cristo. Então, paremos com essa baboseira de ficar dizendo que tal igreja é tradicional, tal igreja não é tradicional. Todas as igrejas que se julgam serem igrejas de Cristo Jesus são igrejas tradicionais. O que nós temos é formas diferentes de expressar a nossa fé, doutrinas
diferentes de culto, de liturgia, doutrinas diferentes de vida cotidiana, tá? Então, a igreja pentecostal, ela tem uma doutrina. As igrejas históricas têm outra doutrina. Por exemplo, né? As igrejas pentecostais, o que marca, o que define uma igreja pentecostal é que ela crê no batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção. E ela está muito baseada em alguns textos que já foram lidos em Atos dos Apóstolos. Tá? Então, a igreja pentecostal é tradicional, porque ela se considera fruto do derramar do Espírito Santo, lá em Atos, no cumprimento da promessa de Joel. E, na verdade, todas as igrejas de Jesus Cristo são frutos de lá, de Atos. Então, todas são tradicionais, tá bom? Então, eu fiz esse parêntese aqui para que amadureçamos na fé, porque você ficar rotulando e julgando outras igrejas, além de ser desrespeitoso, além de ser anticristão, antiético, anti tudo que é bom, demonstra imaturidade, que você é um cristão imaturo. Então, se você gosta de julgar outras igrejas, tradicional, não tradicional, você é imaturo. O que nós temos que fazer é denunciar a exploração da fé, denunciar a safadeza que existem em muitos líderes. Tá? Isso é indiscutível. É indiscutível. Tá? Isso é indiscutível. Agora, você ficar com esse negócio de que aquela igreja é tradicional, para com isso, tá? Para com isso. Isso é baboseira. Todas as igrejas são tradicionais. Tá? E se alguém falar para mim, minha igreja não é tradicional, eu vou falar, então nunca vou lá, porque eu quero uma igreja de Jesus Cristo, eu quero uma igreja de tradição, eu quero uma igreja fundamentada na palavra. Então vamos parar com essa baboseira de que, eu não sou tradicional. É tradicional, sim. Se não é tradicional, então você não é cristão, sua igreja não é de Jesus Cristo. E pronto, ponto final. Acabou. Tá? Então, veja bem, toda a tradição que recebemos vem do Antigo Testamento. Tá? Vem do Antigo Testamento. Então, nós temos muito respeito pelos judeus. Porém, como eu estava dizendo, o que é uma palavra triste de usar, né? O que nos separa dos judeus? Eu estou tentando buscar aqui uma expressão melhor, né, do que a palavra separar, né? Mas, assim, o que nos impede que comunguemos da mesma fé dos judeus? Ou os judeus comunguem da mesma fé que nós? Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo é o divisor de águas. Por quê? Segundo a tradição cristã, tá? Segundo a tradição cristã, então preste atenção quando você sai falando aí que você não é um cristão tradicional. Segundo a tradição cristã, Deus transferiu a Jesus Cristo toda a autoridade nos céus e na terra. E todo aquele que o reconhece como seu Senhor e Salvador, né, é salvo. Quer dizer, nele está a salvação. O que acontece? O judeu ainda aguarda o seu Messias. Ele não reconhece Jesus Cristo. Essa é a grande questão, tá? É a grande questão.
Então, tome cuidado, tá? Eu vejo aí que algumas igrejas, né, nesse movimento que nós tivemos aí, principalmente na questão das eleições, né, colocando bandeira de Israel nos seus cultos, né, carregando bandeira de Israel em manifestações. Cuidado, porque você vai ofender um judeu, tá? Então pare com isso, tá? Pare com isso. Israel não reconhece o nosso Senhor. Israel não reconhece Jesus Cristo. Então, é total incoerência, tá? Esse movimento que nós vimos. Então, queridos irmãos, a grande diferença entre o cristianismo e o judaísmo, ambos são monoteístas, adoram um único Deus. Ambos têm a sua tradição no Antigo Testamento. Todos reconhecem, ambos reconhecem a Torá como livro sagrado. Então, nós temos muitas coisas em comum com o judaísmo, mas a principal, a central, a decisiva é o que nos diverge: Jesus Cristo. E esses ciúmes e essa incredulidade dos judeus no antigo, lá em Atos dos Apóstolos, gerou perseguição dura a Paulo. E o que acontece? Quando eles perceberam que os judeus estavam perseguindo, estavam dispostos a matá-los, eles fogem para Listra. Essa palavra fugir, queridos irmãos, não quer dizer que eles se acovardaram. Não é isso. Mas eles tinham um propósito de Deus a cumprir. Eles tinham uma missão dada por eles à igreja de Antioquia. E eles tinham que cumprir essa missão, que era ir, anunciar e voltar e trazer o testemunho da viagem a Antioquia. Então, eles estavam correndo risco de morte em Icônio. Então, eles fugiram para Listra e Derbe. E lá eles também anunciaram o evangelho. Então, a gente percebe, queridos irmãos, que o anúncio do evangelho era constante na vida deles. Então, se confundia vida com pregação do evangelho. Vida com pregação, tá? Era uma coisa só. Onde estavam Paulo e Barnabé, estava o evangelho. E a vida de Paulo e Barnabé era o próprio anúncio do evangelho, tá? Era o próprio anúncio do evangelho. E o que acontece? Um fato curioso que nos chama a atenção em Listra e Derbe, lá onde eles estavam. Eles estavam pregando ali, né? E aí eles curaram um paralítico na cidade de Listra. A partir do verso 8 do capítulo 14, né? Verso 8 do capítulo 14. O que acontece? Eles curaram um paralítico, né? Em Listra, né? Eu vou ler aqui para vocês. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar.
Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica, né? Que era a religião de Licânia. Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Então, olha que coisa interessante, né? E eu gostaria de me deter um pouquinho aqui, né? Na passagem deles em Listra, né? Então, o paralítico é curado pelo poder do Espírito Santo. E aí eles são confundidos com deuses que eram já adorados naquela região, Júpiter e Mercúrio. Mas, pastor, são nomes de planetas. Sim, os planetas foram nomeados em homenagem a deuses pagãos. Marte era uma divindade, Júpiter era uma divindade, Mercúrio era uma divindade, Saturno era uma divindade de várias regiões. E o que acontecia? As pessoas que estudavam os astros, né? E nós podemos dizer que os 3 magos que vieram visitar Jesus quando ele nasceu eram pessoas assim, estudavam os céus, estudavam os astros e identificavam essas estrelas que brilhavam de forma diferentes, que tinham um movimento diferente no céu, identificaram que eles sempre passavam repetidamente no mesmo lugar em determinada época do ano. Então, eles deram a estas estrelas, que eram os planetas do sistema solar, eles deram a estas estrelas nomes de divindade. Então, Júpiter era uma divindade, Mercúrio era outra divindade, né? E então, veja bem, após a cura, eles pouco ouviram sobre a pregação, mas viram o milagre e associaram aquilo que viram à sua forma de crer. Havia naquela cidade, quando a gente pesquisa, havia uma tradição muito antiga que dizia que os deuses já haviam visitado aquela região. E aí eles olharam Barnabé e Paulo e começaram a dizer que Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio, 2 deuses que haviam se convertido em forma humana e estavam visitando a cidade. Então, levantou-se um grande alvoroço. E tudo indica, logo de início, Paulo e Barnabé
não perceberam isso, porque a Bíblia, Lucas, ele fala o seguinte, quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Né? Então, eles falavam no idioma deles, e se Lucas destacou, fez esse destaque aqui, isso quer dizer o quê? Aí, quando a gente vai estudando a forma como se escreve, a forma como Lucas registra os fatos, então, se ele fez questão de dizer que eles gritavam na língua licaônica, isso quer dizer o quê? Que provavelmente Barnabé e Paulo não entendiam essa língua. Então, Barnabé e Paulo pregavam em grego, todos entendiam grego, mas quando veio o milagre do paralítico, os moradores da região começaram a falar em licaônico, né? E era uma língua que Paulo e Barnabé não conheciam. Então, provavelmente, Paulo e Barnabé não entendiam o que estava acontecendo ali. E depois de um tempo é que eles se deram conta que eles iam promover um sacrifício aos deuses Júpiter e Mercúrio. Eles iam sacrificar touros a esses deuses. Então, foi aí que Paulo e Barnabé se deram conta que eles estavam sendo adorados como deuses. E aí, queridos irmãos, eu falo hoje da nossa fé e de muitos líderes. O que acontece hoje, irmãos? Muitos líderes querem fama. E há, em muitas comunidades, que esses líderes, eles já se colocam como semideuses. Se Paulo e Barnabé fossem como esses líderes, eles aceitariam o reconhecimento como divindade. E aí fica a grande lição que nós temos. Quando Paulo e Barnabé, eles viram aquilo, perceberam o que estava acontecendo, o que aconteceu? Eles rasgaram as suas vestes, que é uma atitude de total repúdio ao que estava acontecendo, e disseram: nós somos homens como vocês. Querido, querida, o líder da sua igreja, e eu não sei como ele se autodenomina, se ele é bispo, se ele é missionário, se ele é apóstolo, que desculpe, eu acho isso uma grande heresia, alguém se autodenominar apóstolo, mas enfim, seja o que for que ele se autodenomina, eu quero dizer que ele é um homem e uma mulher como você e eu. Ele não tem nenhum grau de divindade, nada. Eles são homens e mulheres como qualquer outro, porque o poder que atua na vida deles é o poder do Espírito Santo. E quando nós nos deixamos levar e começamos a acreditar que somos melhores que os demais da nossa comunidade, nós perdemos isso. Nós perdemos isso.
tá? Então, queridos irmãos, olhem para a lição deixada por Paulo e Barnabé no capítulo 14, tá? Em especial, versículos 15 a 18. Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs. Tá? Então eu confesso que eu tenho muita dificuldade em manter a minha comunhão quando eu vou em uma igreja adorar a Deus e eu olho para o púlpito e do lado do púlpito eu vejo fotos de líderes da igreja. Estamos tendo imagens dentro das igrejas agora? Queridos irmãos, a rebelião no ano 70 dos judeus contra os romanos se deu porque Calígula, o imperador, queria colocar a sua imagem dentro do templo de Jerusalém. E eu vejo hoje líderes colocando quadros com as suas fotos enormes dentro dos seus templos. Que é isso, gente? Eu não consigo manter a minha comunhão, então eu não vou. Eu não vou. A única coisa que deve ter dentro de uma igreja visual é a cruz vazia, para nos lembrar que na cruz os nossos pecados foram perdoados. E a cruz está vazia porque o meu Jesus vive e reina eternamente. Amém. Eu não quero ir à igreja para ver foto de pastor, de pastora, de líder algum, como se eles fossem adorados naquele lugar. Eu não sei mais para onde aquilo que se chama de igreja evangélica hoje está indo. Sinceramente, eu não sei mais para onde está indo. Né? Então, Paulo e Barnabé refutaram. Olhem, prestem atenção nesse termo. Esse termo, refutar, é muito forte. É mais do que negar. Eles refutaram. Eles rasgaram as suas vestes. Sinal de indignação. Qualquer pensamento dos moradores de Listra em achar que eles eram alguma coisa ou que tinham algum poder e que fossem diferentes deles. E que fossem diferentes deles. E que fossem diferentes deles. E aí, queridos irmãos, eu digo que eles resistiram à tentação de Satanás. Satanás joga sujo. E Satanás tentou desviar Paulo e Barnabé do propósito deles, levando o povo a tentar exercer uma adoração com eles. Então, Satanás cegou aquelas pessoas para que elas vissem em Paulo e Barnabé Júpiter e Mercúrio. Júpiter e Mercúrio. Então, isso foi claramente uma iniciativa de Satanás contra a igreja de Cristo.
contra a igreja de Cristo. Né? Então, fique essa lição para nós, irmãos. Aquele que se dispõe a servir o evangelho, ele tem que se despir totalmente de si mesmo e não ser levado pelos seus desejos mundanos de fama, de riqueza. Queridos irmãos, uma coisa que me entristece, vocês sabem quem são os maiores ricos do Brasil? São os líderes das grandes igrejas. Universal, Igreja da Graça, Igreja Mundial, Igreja Renascer, a Silas Malafaia, né? Eu não coloco aqui a Assembleia de Deus, porque apesar do Silas Malafaia, a Assembleia de Deus é uma igreja muito séria. Apesar do Silas Malafaia. Né? Então, esses homens, esses líderes, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro, apóstolo Estevão Hernandes, eu não vejo apóstolo nenhum ali, mas Estevão Hernandes, são pessoas que estão entre as mais ricas do Brasil. E sabe como elas construíram a sua riqueza? Em cima da contribuição e do dinheiro de pessoas simples, humildes, que davam o que tinham, enganadas por esses líderes, porque continuam na miséria, continuam na pobreza, continuam na mesma vida, mas sustentam extravagâncias desses líderes. Extravagância. Eles têm jatinhos, irmãos. Jatinhos, irmãos. Paulo e Barnabé viajaram de jatinho para Antioquia. É uma piada, desculpe, tá? Se você está ouvindo isso, né, e eventualmente você, né, não concorda com o que eu estou dizendo, mas eu tenho que dizer. Ah, senão não seria eu. Para mim é uma piada hoje. Tá? É uma piada. Alguém que viaja de jatinho se autodenominar apóstolo. Tá? Apóstolo é o que a gente viu aqui, em Atos dos Apóstolos. Não temos ouro nem prata, mas o que temos, te damos. Levanta e anda. Palavras de Pedro ao paralítico na porta formosa do templo de Jerusalém. Tá? Então, queridos irmãos, uma coisa é você ter uma boa condição de vida. Isso não é pecado. Isso não está errado. Se você quer ter uma boa, quem não quer? Não sejamos hipócritas. Eu também quero ter uma boa condição de vida. Eu quero ter uma boa condição para me aposentar. Eu quero poder oferecer coisas boas aos meus filhos. Agora, se eu quero extravagância, aí eu estou fugindo do propósito de Deus para minha vida. Então, queridos irmãos, o que nós vimos, né, na primeira viagem missionária de Paulo, aí em Listra, a perseguição não deu trégua, fúria de Satanás. Porque o que aconteceu, irmãos? Satanás, ele está trabalhando contra a igreja. E aqui, ele moveu a multidão para que
transformassem Barnabé e Paulo em divindade. E se Barnabé e Paulo aceitassem para si essa adoração, eles estariam fugindo do propósito de Deus, e assim Satanás teria vencido. E aí, Satanás, vendo que perdeu, que não conseguiu êxito, então ele vai para a violência. Ele move aqueles judeus lá de Icônio, que se movimentaram para apedrejar Paulo e Barnabé, e aí Paulo e Barnabé fugiram para Listra. Aqueles judeus, movidos por Satanás, viajaram também para Listra e chegaram até Listra. E aí no verso 19 do capítulo 14, vejam o que acontece. Entretanto, chegando judeus de Antioquia, que não é a mesma Antioquia lá de onde eles saíram, a Antioquia da Síria, é a Antioquia de Pisídia, né? Que fica na região da Turquia. Então, entretanto, chegaram judeus da Antioquia e Icônio, lá onde eles estavam, de onde eles vieram fugidos para Listra. Então, esses mesmos judeus que tentaram perseguir e pegar eles lá, movidos por Satanás, vieram até Listra e instigando as multidões, olha, instigando as multidões, é assim que Satanás age, irmãos. Ele instiga as pessoas a fazerem o mal. Aí ele não conseguiu de um jeito, tentou de outro. Apedrejaram Paulo. Olha só. Apedrejaram Paulo. E olha a violência. E o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Então, a violência contra Paulo, o ódio contra Paulo, foi de tal forma que ele foi dado como morto, ele ficou desacordado, ele ficou tão ferido que entenderam que ele havia morrido. E colocaram ele, jogaram ele para fora da cidade. Esse termo é jogar ele em qualquer canto fora ali da região mais movimentada. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade, se recuperou. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe continuar a sua missão. Então, Paulo, ele tinha o evangelho marcado em seu corpo. Por isso, queridos irmãos, alguém hoje se autodenominar apóstolo, para mim, é uma ofensa à memória de Paulo. Uma ofensa. Se eu tivesse na cultura judaica, eu rasgaria minhas vestes quando alguém se autoproclamasse apóstolo. E aí, queridos irmãos, o que os discípulos estavam dispostos a suportar pelo evangelho, né? Olha só, Paulo poderia olhar para Jesus, né? Olhar aos céus e dizer: eu estou te servindo, eu estou pregando o evangelho, as pessoas estão se convertendo e o Senhor permite que isso venha sobre a minha vida? Eu vou parar com tudo? Não. Ele continuou. No dia seguinte, ele foi para Barnabé. Ele foi com Barnabé para Derbe. E ele estava há algum tempo ali, já havia alguns discípulos ali que o ajudaram e provavelmente ele foi para a casa de algum discípulo de Listra e ali ele foi tratado, se alimentou, dormiu, descansou e ainda ferido, porque se você toma tanta pedrada que é dado como morto, no dia seguinte você não está com as suas chagas curadas.
né? Então ele deve ter ido todo machucado para Derbe. E como ele usa nas cartas, as suas feridas eram marcas do Evangelho de Cristo. Que coisa maravilhosa! Então Lucas, ele relata uma total entrega de Paulo ao Evangelho. Então, eu peço sempre misericórdia de Deus. Eu sou um simples pastor, dependente totalmente da graça de Deus e da misericórdia, porque eu me pergunto, eu estaria disposto a passar por um apedrejamento dessa violência pelo Evangelho? Eu acredito que sim, mas é só quando você estiver diante da fúria do inimigo é que realmente você vai saber se está disposto ou não. Então, houve abnegação total e completa, entrega total e completa, tá? O que eu tenho dificuldade de ver isso hoje. Paulo e Barnabé resistiram à tentação, como já falamos. E quando eles retornam para a Síria, eles vão reencontrando discípulos que se converteram quando eles passaram na ida, porque eles vieram no mesmo caminho, ali na região da Turquia, até o mar, até a praia. Só que o que muda na volta? Vamos voltar aqui ao mapa. A volta deles, olha só. Eles estão aqui em Derbe. Em Listra foi quando Paulo foi apedrejado. Aí ele veio para Derbe. Icônio foi quando os judeus quiseram. Aqui é Antioquia. A Antioquia de Prisídia. Né? Então a gente viu tudo isso aqui. Eles vieram para cá, para Icônio. Aí de Icônio eles fugiram para Listra. Aqui eles foram confundidos com os deuses. E aí eles foram apedrejados. Então Listra foi quando Satanás se levantou ferozmente contra eles. Aí eles vieram, foram cuidados. Aí Paulo e Barnabé vieram para Derbe. Paulo estava pertinho de Tarso, sua casa, sua família. Ele poderia falar, chega, não aguento mais, vou para minha casa. Mas não. Ele poderia vir por aqui, ó, e voltar direto para Antioquia, mas não. Ele volta para Listra. Ele volta para Icônio, onde haviam judeus que o haviam apedrejado. Ele volta para Antioquia, onde tinha judeus que o perseguiram. E quando ele volta nessas cidades, o livro de Atos dos Apóstolos fala que ele vem exortando os discípulos, tá? A palavra exortar, irmãos, muitas vezes a gente entende como dar bronca, como chamar atenção, e não é. A palavra exortar é uma palavra de encorajamento. Ele vinha encorajando os discípulos que haviam se convertido a permanecerem na fé. E ele trazia consigo nessa volta as marcas do evangelho no seu corpo. E essas marcas eram vistas pelo apedrejamento que o deixou praticamente morto. Então ele trazia as marcas do sofrimento pelo evangelho no seu corpo, e com essas marcas, com autoridade apostólica, o que eu não vejo, me desculpe, mas eu não vejo isso em nenhum líder cristão, nenhum. Paulo trazia no seu próprio corpo as marcas da perseguição, da ira de Satanás, que eram as marcas do evangelho. E ele passou nas cidades onde Satanás levantou pessoas contra eles, e nessas cidades ele exortava dizendo, olha o que eu ganhei por pregar o evangelho, mas eu digo a vocês,
vale a pena perseverar na fé. Então ele volta, faz esse caminho de volta, e aí quando ele chega aqui em Perge, aí ele resolve não passar, eles não passam por Chipre. Aí eles fazem, aqui ó, em Perge, eles fazem esse caminho aqui, ó, que eu estou traçando do lado. E eles voltam pelo mar para Antioquia, a igreja que os enviou, tá? Que é a igreja que os enviou, tá? Então eles saíram de Antioquia, foram para Salamina, na ilha de Chipre, que tem até hoje, em Pafos. Aí de Pafos vieram aqui para Perge, para Antioquia, para Icônio, para Listra e para Derbe. Depois voltaram para Listra, para Icônio, para Antioquia, para Perge, e aí daqui eles voltaram direto para Antioquia. Então essa foi a primeira viagem do apóstolo Paulo. Então, como nós dissemos, apesar das lutas duras, a palavra era sempre de ânimo, de encorajamento. Ele vinha formando igrejas e elegendo lideranças. Olha aqui, né? A nossa igreja funciona assim. Nós elegemos os diáconos e os presbíteros entre aqueles irmãos que a igreja entende como consagrados, como preparados. E olha, quando a gente lê 14:23, olha que interessante. E promovendo-lhes em cada igreja, quer dizer, cada lugar que ele pregou, ele deixou uma comunidade. Quando ele voltou, ele visitou essas comunidades e organizou essas comunidades. E em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Tá? E aí eles atravessaram o que nós conhecemos hoje como o sul da Turquia, e de volta a Antioquia, o Senhor abriu, de volta a Antioquia, eles trouxeram o testemunho, o relato dessa viagem maravilhosa. E a palavra deles foi: o Senhor abriu a porta do reino de Deus aos gentios. Isto é, o evangelho estava alcançando o mundo. O evangelho estava alcançando o mundo. E aí, quando eles voltam, nós temos aí, né, mais um capítulo importante, né, da nossa aula. Mas, irmãos, devido, né, já chegarmos a 1 hora de aula, nós não vamos abordar aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar para que vocês leiam para a próxima aula o capítulo 15 e nós encerraremos a aula 4 no próximo domingo, falando sobre o que a polêmica, né? Lucas, ele volta a Jerusalém, né? Os relatos para Jerusalém, e nós vamos ter a primeira grande polêmica, né? A primeira grande polêmica na igreja, e como essa polêmica foi resolvida, e nós vamos falar sobre a primeira cisão. E aí nós vamos entrar já na aula 5, falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo, tá? Então, nós vamos ler para a próxima aula o capítulo 15, para encerrar essa aula 4, e os capítulos de 16 a 18, tá bom? 16 a 18, tá? Ok? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Eu quero agradecer a todos que acompanharam, tá? Agradecer a todos que acompanharam, tá? E tudo que eu disse, se eventualmente você discorda de alguma coisa, me desculpe. É a minha leitura de Atos dos Apóstolos,
E Atos dos Apóstolos é a minha referência de igreja, e eu não posso dizer aquilo que eu entendo como verdadeiro, tá? Aquilo que eu entendo como legítimo, tá? Aquilo que eu entendo como justo, aquilo que eu entendo como correto. A minha intenção é dizer a verdade. Então, nessa aula, nós estamos procurando, dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente aprende e daquilo que a gente crê que o Espírito Santo nos instrui, a gente traz a verdade. Tá bom? Bom, irmãos, ficamos por aqui hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possamos logo mais conversar um pouco no nosso grupo do WhatsApp ou na página aqui do YouTube. Você pode fazer comentários que a gente também responde ali pelo YouTube, tá? Estamos à disposição, tá bom? Estamos à disposição de todos vocês, tá? Só mais uma coisinha. Mas ao final de Atos, né, nós vamos fazer ali um fechamento e nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, como que a igreja foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E com a consolidação da palavra de Deus, da Bíblia, o cânon, né? O que acontece? Essa questão do apostolado, né? Ela foi deixando de existir na igreja. E o que passou, o que substituiu a tradição apostólica? O que substituiu a tradição apostólica? A Bíblia, tá? A Bíblia. Então, se de repente você fala, não, pastor, mas essa questão é tradição apostólica, que foi passado de geração. Então, se você quer viver assim, então, desculpe o que eu vou dizer, então você vai se dar muito bem na Igreja Católica. Deus é testemunha e quem me conhece sabe do tremendo respeito que eu tenho pela Igreja Católica, mas conhece os meus pontos divergentes em relação ao catolicismo. O catolicismo mantém essa tradição apostólica. O Papa, ele é o substituto de Pedro. Então, para a Igreja Católica, Pedro foi o primeiro Papa. E assim por diante. E os papas seguintes foram recebendo essa tradição. Tanto é que a palavra do Papa sempre teve o mesmo peso das Escrituras. Então, se você quer viver, né, dentro dessa tradição apostólica, então você está na igreja errada. Então, você vá para a Igreja Católica. Lá você vai se dar bem. Agora, nós, protestantes, reformados, evangélicos, nós que somos frutos da reforma protestante, nós temos uma forma diferente de pensar. E nós entendemos o quê? Que a tradição apostólica dos apóstolos foi substituída pela palavra de Deus. Então, tudo que eu preciso saber está aqui. Tá bom? É só isso. Então, nós não cremos nessa tradição apostólica e de que para a igreja sobreviver, ela precisa ter os seus apóstolos hoje. Não. Apóstolos ficaram lá para trás. Encerrou. Não temos mais apóstolos. Nós temos a Bíblia. Deus abençoe. Fiquem na paz e um ótimo domingo a todos vocês.